Muito bem, na videoaula de hoje eu vou ensinar como que você pode extrair relatórios de desempenho de atividades. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas videoaulas. Vamos então gerar um relatório de desempenho de atividades. Eu clico e continuo. Bom, primeiro então ele está me mostrando que eu tenho um filtro aplicado, que é o filtro data adicionada este mês. Como sempre, eu posso escolher o tipo de campo que eu quero utilizar como filtro. Quero lembrar que no plano essencial e avançado só é possível medir aqui no Insights por campos de padrão do sistema. E a partir do plano profissional, você já consegue utilizar aqui nos campos, dentro do Insights, a opção de campos personalizados, que são os campos que você cria dentro da tua conta do Pipedrive, ok? Então, no essencial e avançado, somente os campos de padrão. Aqui eu posso escolher qualquer campo, se eu quiser, não é? Posso utilizar, mas no meu caso, não. No meu caso, eu quero mesmo medir por data adicionada. Posso colocar outro campo para se juntar a esse data adicionada no filtro, mas no meu caso também não quero adicionar nenhuma outra condição. Vamos medir apenas por data adicionada neste ano. Então, o Pipedrive já me gerou aqui um relatório básico de coluna. Posso escolher se eu quero um relatório de gráfico de barra, de gráfico de pizza, ou se eu quero uma tabela com as informações detalhadas. Você escolhe o tipo de gráfico que você quer. Nesse caso, vamos manter aqui, por exemplo, o gráfico de coluna. Eu tenho aqui o meu eixo Y e o meu eixo X, onde eu posso também selecionar os campos que eu quero, tanto no eixo X quanto lá no eixo Y. E também ainda tem um campo de segmentação. Portanto, você consegue especificar bem o tipo de gráfico que você quer gerar, além das condições. Nesse caso, no eixo Y eu tenho o número de atividades, no eixo X o status eu escolhi, tá? Se essa atividade está para fazer ou concluída, e aqui por tipo de atividade. Então eu consigo ver que eu tenho 9 atividades para fazer, sendo que 7 são ligações, 1 é um e-mail, 1 é uma reunião, e eu tenho concluídas 2 atividades, uma ligação e uma reunião. Então, veja, é importante diferenciar o que é para fazer do que aquilo que foi concluído. É importante lembrar também que é fundamental que você crie as suas atividades específicas na tua conta do Pipedrive para que os teus vendedores possam agendar as atividades e concluir. Se eles não agendarem as atividades e não concluírem, não irá aparecer aqui nas tuas métricas. Então isso é fundamental, sempre criar e concluir as atividades para você tirar os relatórios. Muito bem, continuando aqui, eu consigo ver também uma tabela mais detalhada com as informações. Posso, como sempre, clicar na roda dentada e escolher mais campos para visualizar aqui. Tá? E aqui eu tenho um resumo das informações que lá no outro campo estão em detalhes. Aqui é um resumo das ligações, dos e-mails, das reuniões, a contagem total. Você pode me perguntar, Vitor, eu consigo exportar essas informações daqui de dentro dos insights do relatório para o Excel? Neste momento em que eu estou gravando o vídeo, em outubro de 2020, não, ainda não. Se você quiser exportar isso para o Excel, você teria que vir aqui em Atividades, nessa opção aqui na barra preta em Atividades, e lá em Atividades você gera esse relatório aqui, essa tabela, e exporta para o Excel, por exemplo, tá bom? Mas diretamente do Insights ainda não. Muito bem, gerei esse relatório, posso escolher, se eu quiser mudar aqui para
Gráfico de barra, por exemplo, ele inverte, joga o eixo X aqui para o Y e este vem para cá. No gráfico de pizza, a mesma coisa, você tem uma outra visualização, você escolhe como que é melhor para você visualizar. Uma vez que você gerou esse gráfico, como eu expliquei, você pode salvar esse relatório em algum painel específico, ou no painel padrão, ou se você tem o plano profissional, a partir do plano profissional, como eu já disse, você pode criar diversos painéis para inserir diversos relatórios. Muito bem, vamos continuar. Vamos agora para um outro tipo de relatório. Vamos descartar. E eu quero agora desempenho de e-mails. Em desempenho de e-mails, esse é o campo obrigatório, não tem como você alterar. Horário de envio e recebimento. Aqui sim, o período que eu quero. Tá? Também posso adicionar condições, se eu quiser. E eu tenho essas opções, gráfico de coluna, gráfico de barra ou o de contagem direta. Nesse caso aqui, então, eu estou visualizando o quê? Número de e-mails no eixo Y, a direção do e-mail. O que é a direção do e-mail? É para saber se ele foi enviado, se ele foi recebido. Tá? Você consegue, então, medir também esse tipo de informação. Se eu clicar aqui, eu consigo escolher outros campos para medir. Tá? Eu tenho aqui outros campos, mas nesse caso vamos manter direção do e-mail. E por segmentação, eu quero ver aqui, olha, tenho estes campos, eu quero saber se o meu cliente abriu o e-mail ou não. Então, eu enviei um e-mail agora e ele ainda não foi aberto. Aqui eu tenho e-mails, olha, o Victor, o vendedor Victor, tem um e-mail enviado neste dia que ainda não foi aberto. Também posso selecionar mais campos se eu clicar aqui. Tudo isso também pelo relatório de insights para você medir o retorno que você está tendo, de repente, do trabalho de vendas por meio de e-mails.